desigualdade socioeconômica se caracteriza pela distribuição desigual de renda, sendo influenciada por fatores históricos e pela falta de investimento em políticas sociais. A desigualdade vem sendo herança do período colonial e se deve a fatores como a influência ibérica, padrões e posse de latifúndios e a escravidão. Existem formas de se medir a desigualdade de um país, através de comparação entre países e regiões. Entre elas estão heranças coloniais, desigualdade de gênero, localização geográfica, comércio exterior e acesso à educação. Agora falaremos sobre o sistema econômico. Nos dias atuais, se conhece a existência de dois sistemas econômicos distintos, o capitalismo e o socialismo. O Brasil utiliza o sistema econômico capitalista, pois adotou como paradigmas a liberdade de iniciativa e reforçou a propriedade privada. Portanto, adotou-se expressamente o regime de liberdade de produção, em contraposição à participação do Estado como agente econômico. Alguns estudos afirmam que a desigualdade social surgiu com o capitalismo, pois este se baseia na ideia de acumulação de capital e de propriedade privada. O capitalismo também incita o princípio da competição e classifica o nível das pessoas baseados no capital e no consumo. Porém, por outro lado, o socialismo tem como objetivo abolir a propriedade privada que pertenceria ao Estado e assim erradicar as classes sociais. Mas, no entanto, até agora, todas as experiências socialistas fracassaram, pois acabou surgir uma classe dirigente que detinha mais privilégios que os demais. A desigualdade de gênero é a desigualdade de poder entre homens e mulheres. Desigualdade de poder refere-se ao acesso às oportunidades nos âmbitos econômico, político, educacional ou cultural. O Fórum Mundial de Economia afirma que a desigualdade de gênero influencia diretamente os índices de desigualdade econômica em determinada região. O Fórum apresenta 3 motivos: a desigualdade salarial, já que quanto maior a desigualdade salarial entre homens e mulheres, maior a desigualdade financeira na região. As mulheres tendem a trabalhar no setor informal, onde recebem menos que homens, e a desigualdade de oportunidades entre gêneros, especialmente no acesso à saúde e educação, é fortemente associada à desigualdade econômica. Agora falaremos um pouco sobre a localização geográfica e comércio exterior. Aqui no Brasil, os benefícios do comércio exterior não são distribuídos igualmente em todo o território nacional. Estados com maior porcentagem de exportações possuem maior porcentagem do PIB, conforme uma pesquisa. Estados mais pobres como Piauí, Acre, Rio Grande do Norte e Alagoas ganham muito pouco com a abertura econômica. Um economista do Banco Mundial explicou que essas desigualdades regionais têm relação com o desequilíbrio do mercado de trabalho. Quando o Brasil passou a se integrar com o comércio internacional, a demanda de trabalho para desenvolver indústrias aumentou. Porém, a maioria dos trabalhadores, especialmente em regiões mais pobres, não tinham as habilidades necessárias para essa nova configuração do mercado e acabaram recorrendo ao trabalho informal. No mundo globalizado em que vivemos, o comércio internacional impacta diretamente a empregabilidade dos trabalhadores e, com isso, os níveis de desigualdade econômica aumentam cada dia mais. No Nordeste, 44,8% da população vive na pobreza. São mais de 25 milhões de brasileiros. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística revela que a Bahia é o estado brasileiro de maior desigualdade na renda do trabalho. Os baianos, no topo da pirâmide, detêm cerca de 18 vezes mais renda que os 40% mais pobres. No Brasil, os 10% mais ricos possuem 12 vezes mais do que aqueles que compõem a base da pirâmide social. Segundo a última fotografia do IBGE,
A Bahia tem cerca de 6,9 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. Ainda que não seja o estado com maior fatia de população pobre, é o que precisa se esforçar mais para contornar o problema, porque é o mais populoso em relação aos outros estados com níveis críticos de pobreza. O acesso à educação e a fragilidade do sistema de ensino público é uma das principais causas da desigualdade. Grande parte da população não domina habilidades básicas de letramento, o que limita o acesso ao mercado de trabalho e compromete o exercício da cidadania de senso crítico. O quadro é agravado quando nos damos conta de que, frequentemente, os recursos educacionais têm uma distribuição regressiva, ou seja, eles beneficiam mais quem já está em melhores condições. Por exemplo, ao analisar os indicadores de infraestrutura escolar, percebe-se que a maior parte das escolas com infraestrutura boa ou ótima atende às parcelas mais ricas da população. Outro caso a ser citado é que, em meio à pandemia, mesmo com as escolas e bibliotecas fechadas, o MEC decidiu manter o calendário do Enem, a maior porta de entrada no ensino superior público do Brasil. Ainda que a internet em casa seja um luxo, já que grande parte dos estudantes não tem acesso. Então, o ensino à distância não contempla todos. Além da internet, faltam direitos básicos como moradia adequada e alimentação. E mesmo assim, o governo anunciou que a prova aconteceria em janeiro de 2021, o que aconteceu, realizando a prova sem vacina e sem um plano de segurança sanitária eficiente, colocando milhares de estudantes e famílias em risco de vida. A pandemia, além de todos os seus aspectos trágicos, realçou um traço bem característico da nossa sociedade atual, que é a desigualdade, como mostrou a revista da Fundação Oswaldo Cruz, que diz: a expansão da pandemia de Covid-19 pelas favelas, periferias e interiores do Brasil escancarou a perversa desigualdade social e econômica entre as classes sociais, que é naturalizada e aceita por grande parte da sociedade e das instituições do Estado, e o que representa uma grande barreira quanto às recomendações de higiene, distanciamento e permanência em casa. A revista também menciona o alerta do Conselho Nacional de Saúde sobre a necessidade de uma proteção especial a grupos em situação de vulnerabilidade ou em risco, como as pessoas em situação de rua, com sofrimento ou transtorno mental, a população indígena, trabalhadores do mercado informal, entre outros grupos. Uma das maiores preocupações é a desigualdade nas condições do saneamento e da moradia frente à pandemia. Com o impacto da pandemia sobre os mais pobres, principalmente autônomos sem contrato de trabalho, restou a clara necessidade de amparo dessas pessoas, que tiveram seu sustento praticamente cortado. Embora existam algumas teses de que a solução seria não suspender as atividades econômicas com a não adoção das medidas de isolamento social, o governo teve que propor um auxílio fixado em R$ 600 pelo parlamento brasileiro.